Cara, em 2008 o Manchester City era um clube que ninguém pensava muito a respeito. Por quase meio século ainda não havia conquistado nenhum título e desesperadamente queria mudar isso e acreditava que tudo começava com uma boa linha defensiva. Mas quando o clube assinou com um zagueiro belga de 22 anos que jogava na Bundesliga, os torcedores ficaram incrivelmente chateados. Eles pensaram, como um clube pode gastar 10 milhões de libras em um jogador desconhecido de um país onde o futebol não é o destaque e nem conseguiu se classificar para a Copa do Mundo? Bem, mal sabiam eles que aquele defensor era Vincent Kompany e nos anos seguintes o City construiria uma estátua dele bem em frente ao Etihad, sendo o primeiro de uma geração de jogadores belgas que rapidamente se destacariam na Premier League, eventualmente construindo a maior geração de futebolistas da história do seu país, porque em praticamente cada canto do campo para a seleção nacional da Bélgica, desde o goleiro até os defensores, meio-campistas, atacantes, esta era uma das seleções mais fortes da história do país e do mundo até o final da década de 2010. Mas sempre que importava mais, sempre que o torneio era grande, que precisava de grandes craques, essa geração não conseguiam chegar. Na verdade, eu diria que exceto uma única vez, parecia mais uma enorme decepção do que apenas não atingir todo o potencial da geração belga. Nem se tratava da habilidade futebolística, porque tinham bons talentos individuais, mas sim de questões fora do campo, em que, em última análise, impedia a Bélgica de chegar no melhor futebol, disputar grandes títulos, coisa que essa geração dourada, sim, era capaz. Mas antes de entrar no futebol, vamos falar um pouco de geografia. A Bélgica está basicamente cercada de todos os lados por outras nações, historicamente grandes no futebol, como França, Holanda e Alemanha. Na verdade, na Bélgica, as 3 línguas oficiais mais faladas são o flamengo, o francês e o alemão. Então, por que isso importa? Bem, apesar de seus laços estreitos com grandes nações do futebol, historicamente o futebol belga nunca foi tão bom assim. A única vez que foram decentes foi nos anos 80, quando terminaram em segundo lugar na Eurocopa de 1980, porque antes disso só se classificaram para uma Copa do Mundo nos últimos 24 anos. E se olharmos para a Eurocopa, apesar de terminarem em terceiro em 1972, só se classificaram para um torneio nos últimos 20 anos. Então, quando você olha para a geração dourada dos anos 2010, é sem dúvidas que foram os melhores futebolistas da história da Bélgica. E tudo começou no início dos anos 2000, quando a Federação Belga começou a notar outro declínio, falhando em se classificar para a Euro de 2004. Eles começaram a investir pesadamente no futuro do futebol de sua nação e revitalizaram a estrutura do futebol do país. Isso garantiu que os jogadores jovens fossem expostos aos mais altos níveis de desenvolvimento desde cedo. Clubes como o Anderlecht, o Standard Liège e o Genk se tornaram centrais para o desenvolvimento dos futebolistas belgas. Esses clubes investiram pesadamente nas categorias de base, tornando-se um terreno fértil para jogadores talentosos locais, que eventualmente formariam a espinha dorsal da seleção nacional. O Anderlecht produziu jogadores como Vincent Kompany, Romelu Lukaku, enquanto o Standard Liège produziu jogadores como Witsel, o Fellaini, enquanto clubes como o Genk produziram jogadores como De Bruyne e Courtois. A década de 2010 foi uma década que viu a Bélgica sair da obscuridade relativa para de repente ter uma entrada de jogadores incrivelmente talentosos. Romelu Lukaku se mudou para a Premier League com apenas 18 anos, enquanto Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois foram descobertos pelo Chelsea no início das suas carreiras, e até mesmo Eden Hazard se desenvolveu incrivelmente cedo no Lille, antes de rapidamente se transferir para o Chelsea. Aos poucos, os futebolistas belgas começaram a aparecer no mapa e a entrar em grandes clubes nas maiores ligas europeias. Primeiramente, temos aquele que foi inegavelmente o rosto do futebol belga por muitos anos, ninguém menos que Eden Hazard. Ele foi o fulcro criativo da equipe e amplamente considerado um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Seu drible, visão e habilidade de desbloquear defesas fizeram dele a arma ofensiva mais importante da Bélgica. Um ex-jogador do ano da Premier League e ex-melhor criador de jogadas da mesma liga, ele era um verdadeiro mágico com a bola nos pés. Sua habilidade de drible em seu auge foi altamente comparada
com a de Neymar ou, para alguns, até com o Messi. Aquele controle de bola preciso, dribles curtos e habilidade de tecer através de defesas com facilidade fizeram do Hazard indiscutivelmente o número 1. Kevin De Bruyne é facilmente o coração do meio-campo da Bélgica, passes excepcionais, visão, destreza técnica. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo, juntamente com o olho para passar a bola através das defesas, fizeram dele um dos melhores criadores do jogo no futebol mundial. E desde o final dos anos 2010, ano após ano, De Bruyne tem ganhado mais reconhecimento por ser um dos, se não o melhor meio-campista do mundo à medida que amadureceu. Então temos Romelu Lukaku, certo. Nos anos mais recentes, ele até virou meme, mas em seus anos mais jovens e de auge, ele foi sem dúvida um poderoso e cruel artilheiro. A fisicalidade, o ritmo e o instinto goleador de Lukaku fizeram o ponto focal do ataque da Bélgica. Afinal, há uma razão pela qual ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Bélgica. Não se esqueça que este homem regularmente marcava mais de 25 gols por temporada na Premier League, e ele é até um ex-jogador do ano da Serie A Team. No gol, você tem Thibaut Courtois. Ele tem sido facilmente um dos melhores goleiros da sua geração, com 2 metros de altura, reflexos rápidos e com postura sob pressão. Poucos goleiros hoje tiveram a carreira que ele teve e todos os reconhecimentos agora por seus dias no Real Madrid. Mas não se esqueça dos tempos de Atlético de Madrid e Chelsea, onde até em anos mais jovens ele era considerado um dos melhores goleiros em cada liga que esteve. Apesar de sua habilidade, sempre que jogava pela Bélgica, você sabia que ele tinha um tempo mais fácil, com linhas defensivas defendidas por um cara como Vincent Kompany, que foi líder indiscutível da Bélgica por mais de uma década, com uma presença muito imponente, tanto física quanto mentalmente. A liderança de Kompany foi crucial para o desenvolvimento da seleção nacional belga. Por muitos anos, Kompany se provou um dos melhores zagueiros do mundo, afinal, há uma razão pela construção da sua estátua. A Bélgica até tinha defensores subestimados como Vermaelen, que pode não ter sido tão destacado por muitos e muitos anos, especialmente antes das lesões. Ele foi um zagueiro sólido, confiável e versátil. Você não joga por muitos anos no Ajax, Arsenal e Barcelona por nada. Sua habilidade de ler o jogo, fazer desafios precisos, tornaram um ativo muito valioso, especialmente na formação preferida da Bélgica, os 3 zagueiros. E como esquecer de Jan Vertonghen e Toby Alderweireld? Individualmente, eles eram os defensores muito sólidos, mas juntos, ambos tiveram carreiras bastante longas na Premier League, particularmente durante o tempo no Tottenham, onde por muitos longos anos forjaram uma sólida parceria defensiva. O tamanho e a velocidade eram cruciais para a defesa. O Tottenham e a estrutura defensiva da Bélgica não esquecem esses 2 jogadores, que foram, de fato, uma das grandes chaves para o Tottenham ter uma solidez defensiva, ajudando a quase ganhar um título de Premier League na temporada 16-17, terminando em terceiro na 17-18 e até alcançando aquela final da Liga dos Campeões em 2019. Outro jogador que muitas pessoas se esquecem e que jogou muitos anos na Liga Russa é o Witsel. Witsel trouxe equilíbrio para o meio-campo belga, atuando como um bom primeiro volante com sua capacidade de manter a posse de bola, ditar o ritmo de jogo, aliviar a pressão. Era um jogador completo, um volante absurdo e que fazia aquele arco, aquele solidez para sustentar o De Bruyne e o Hazard lá na frente. Mas voltando para as falhas dessa geração, a mais decepcionante, na minha opinião, foi a química. Eu ouso dizer que qualquer seleção internacional na Europa tinha provavelmente química melhor que a Bélgica, porque essa geração estava cheia de jogadores que notoriamente se odiavam. E facilmente os mais conhecidos e mais alvos de memes na equipe eram o Kevin De Bruyne e o Courtois, porque as raízes de sua relação estranha remontam aos primeiros dias do Chelsea, onde Courtois, na Inglaterra, ficou com a namorada de De Bruyne. E ela até fez um post publicamente que tinha traído o meio-campista com o goleiro. Então, isso aí já mina qualquer relação de amizade entre a equipe e até de química mesmo. E bem, desde então os dois se recusam a falar um com o outro e criaram um ambiente muito desconfortável no vestiário. Isso mesmo, a geração dourada da Bélgica foi arruinada por essa garota. Tô só brincando, mas outro relacionamento estranho no vestiário era de Lukaku com o Batshuayi.
Tu sabe do Batshuayi, né? Aquele cara que chuta a bola na trave e volta na cabeça dele. Virou meme há um tempo atrás. E embora eles tenham razões por suas desavenças pessoais e nunca tenham sido totalmente reveladas, sempre houve rumores e relatos de uma animosidade mútua. Alguns especulam que foi devido aos papéis sobrepostos no ataque da seleção, e isso sem dúvida arruinaria ainda mais a química da equipe. Isso faz com que as rivalidades sobressaiam sobre qualquer trabalho em equipe, e para criar uma ruptura ainda maior, quando havia uma animosidade geral, o De Bruyne fez comentários como que a equipe nunca poderia vencer porque o núcleo principal da Bélgica era muito velho, com Hazard acrescentando que os defensores da Bélgica eram muito lentos. Isso fez com que o Vertonghen retrucasse em outra entrevista, dizendo: "Eu acho que não podemos vencer porque nossos jogadores de ataque são muito velhos." Você entende? É a zaga brigando com o ataque, cara. Isso é inacreditável. Para você ter uma ideia de como o clima era horrível no vestiário, quando eles foram eliminados na Copa de 2002, cada jogador pegou um avião separado em vez de voltar, como é tradicional, junto com os seus jogadores, com os caras que são seu companheiro de seleção. Eles pegaram cada um avião e voltaram de forma separada. Isso é absurdo. E falando em Copa do Mundo, depois de 2022, o Courtois teve uma crise no vestiário, afirmando que não queriam jogar com jogadores que foram rebaixados, que tinham vários que faziam parte do Leicester rebaixado na Premier League, como o Castagne, o Tielemans e o Praet, que todos faziam parte também da Bélgica. Então, olha como brigas vão minando uma geração belga, uma geração que poderia ter conquistado muito mais, ter sido muito maior do que realmente foi. E mais recentemente, se tu lembra da Euro 2020, aquela que a Itália ganhou, vários jogadores chaves desse time da Bélgica já estavam muito longe do seu auge físico, especialmente na defesa. O Kompany, o Witsel e o Vertonghen já estavam muito distantes do que eles foram no passado. Até o Hazard, pelo amor de Deus, já tinha sido atormentado por lesões e parecia uma sombra daquele jogador que um dia ele foi. E a Bélgica até conseguiu chegar nas quartas de final graças a Lukaku e De Bruyne, mas foram eliminados pela Itália, uma derrota de 2-1 que destacou a incapacidade da Bélgica de se sobressair em momentos decisivos. Esse torneio parecia uma última chance realista daquela geração de ouro conquistar um grande troféu e que terminou numa desilusão, não só na Euro, mas na Copa de 2022. Após uma eliminação extremamente decepcionante nas fases de grupo, eles teriam avançado se não fosse por algumas oportunidades perdidas de forma quase que vexatória pelo Lukaku, que acabaram os mandando para casa. Após a Euro 2024, o De Bruyne comentou: "Mas o que é uma geração dourada? Vocês dizem isso sobre a França, a Inglaterra, a Espanha e a Alemanha?" Para muitos jogadores, o De Bruyne estava errado e a Bélgica realmente teve sua melhor geração de jogadores de todos os tempos. Individualmente, eles poderiam competir com os melhores, mas como sabemos, eles nunca chegaram nem perto de corresponder todas as expectativas. E fazendo um contraponto ao De Bruyne, ninguém fala isso realmente da geração dourada da França, do Brasil, da Alemanha. Mas veja só, essas seleções já têm muita história, já tem muito arcabouço de craques e grandes jogadores e até mesmo grandes seleções, algo que a Bélgica não tem, e você tem que encarar isso de forma realista. Não dá pra fugir, cara. E essa era uma geração dourada, lógico, com grandes bons jogadores, mas olha a diferença de auge, olha a diferença de química no vestiário. Realmente, era uma geração muito boa, mas que estava fadado ao fracasso. Mas então, tu concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.